Sede perfeitos. Essa conclusão, na verdade, esta frase, ela encerra uma sequência de pensamentos que Jesus vem trazendo nesse Sermão da Montanha. E, obviamente, que ele abre um leque de possibilidades para aqueles que gostam de refletir sobre esse processo da perfeição, quando, de maneira quase ousada, ele diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, nos dando a impressão primeira que nós temos a possibilidade de chegarmos à perfeição do próprio Deus. Daí porque Allan Kardec traz, nesses primeiros 2 itens, que será o objetivo do nosso estudo hoje, esse chamado de atenção, de que é preciso voltar-se, de fato, com bastante cuidado, para que venhamos trazer interpretações equivocadas. Em especial, porque o cenário desta conversa nos fala muito sobre a realidade de hoje, diante das grandes dificuldades que trazemos nas nossas relações, em especial com o próximo. Então, Jesus, ele mergulha nessas leis divinas, tentando traduzir, e entra para os estudiosos do Evangelho essa parte do Sermão do Monte chamado com 6 contradições da lei, ou 6 contradições com a lei, ou melhor, contrastes. Ele vem falando nesse sermão, ele vai apresentar toda a síntese, repito, das lições. Ele inicia com as bem-aventuranças, a partir dali ele começa a estimular os indivíduos: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e continua discorrendo até o momento em que ele entra nos 6 contrastes da antiga lei de Moisés, do qual era seguir, onde aquele povo seguia com toda a força, de acordo com a interpretação daqueles que se colocavam na posição de doutores da lei. E Jesus, então, agora traz uma nova interpretação, que aquelas frases não eram invalidadas, mas precisava ser revista a maneira com que deveria ser enxergada e vivenciada. Tanto é que Kardec inicia, e nós precisamos fazer uma análise desse discurso que irá embasar o nosso estudo. Ele começa no item 1 trazendo exatamente aquilo que está nesse texto, do Evangelho, do Sermão do Monte, e assim ele fala de maneira bem objetiva. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, no capítulo 5, 44, 46 a 48. O Sermão da Montanha, ele inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Vejamos como é interessante que Jesus vai convocar aqueles que o escutavam a ter uma postura diferente. Precisamos voltar um pouco na história para compreendermos o quanto essa mensagem de Jesus é válida para os dias de hoje e continua sendo extremamente desafiadora para todos nós, sem exceção. Todos nós sabemos da tradição dessa antiga lei e do quanto o povo judeu era preso a essas interpretações e à obediência cega. Jerusalém podemos considerar uma metrópole, onde havia indivíduos de todas as outras regiões. E na interpretação que os judeus traziam, eles eram a raça escolhida, o povo escolhido, de tal forma que eles tinham uma dificuldade extrema na inter-relação com outros indivíduos que se vestiam, que se portavam e que acreditavam em outras coisas, de tal forma que geravam uma tensão entre as partes, de tal maneira que aqueles, cada um a seu lado, era portador da sua própria verdade. E a história do povo judeu, indiscutivelmente, desde aquele processo da libertação do Egito, que caberia aí um outro estudo, eles de fato tinham essa certeza de serem escolhidos, logo não precisavam ter esta relação de amenidades.
E aí passa a fazer sentido agora o que Jesus dizia a eles. Porque se nós só saudamos aqueles que pensam que são iguais a nós, o que estamos fazendo? Porque até os pagãos também fazem. E estava então nas entrelinhas mostrando que quando Jesus chega à terra e apresenta agora essas leis morais, que eram exatamente as mesmas leis trazidas por Moisés, era necessário tirar aquilo que havia de excesso de alegorias e que pudesse trazer a essência que conduziria aqueles homens a atingir esse reino, aquele reino no qual ele viera falar. Então, a partir desse momento, começamos a perceber Jesus buscando mostrar às pessoas que no momento em que elas se colocam de fato como filhos de Deus, e essa frase que Kardec coloca está em 2 versículos que nós iremos acrescentar. Porque na medida em que nos tornamos filhos de, nós iremos trazer as mesmas características, de tal forma que se esse Deus faz com que o sol brilhe sobre todos, justos e injustos, não cabia aos filhos dele, de alguma forma, tratarem de maneira diferente daquela que o Pai trata. Então, Jesus, nesse exato momento, chama a atenção daquelas pessoas para que elas pudessem quebrar essas barreiras dos rótulos e imediatamente adotar aquilo que se faz, ou melhor, que se tem de mais desafiador para nós. Romper com algumas velhas crenças que nós temos, ora conscientes e ora inconscientes, ou de algumas verdades que nós buscamos desde antes próprio do Cristo, de observar qual seria aquele que verdadeiramente obedece à lei ao ponto de, na tradição cristã, vamos dizer a mais antiga das religiões tradicionais, ter uma pauta para uma obediência restrita àquilo que se colocava como sendo necessário para chegar à salvação. Para que nós possamos transformar o que dissemos em algo palpável, temos muitos amigos protestantes que perguntam: você aceitou Jesus como seu Salvador? Porque se você não aceita, você não será salvo. Então isso é algo que já está arraigado. É um processo tão forte que é muito difícil de romper e conseguir criar uma relação saudável para com o outro que pense de uma maneira distinta, mas que seja tão digno quanto. Então Jesus, nesse instante, rompe com essa realidade e estimula os indivíduos a viverem essa lei acima de qualquer rótulo, porque precisamos amadurecer. E a palavra utilizada no Evangelho, no grego original, advindo do hebraico, do perfeito, como perfeito é o vosso Pai, essa palavra perfeito, ela de fato, ela significa maturidade, objetivo alcançado. Então precisamos ser maduros o suficientes, porque de fato esse Pai que ama a todos, ele não faz as distinções. E Jesus então solicita ou aponta que esse é o roteiro para nós atingirmos a perfeição. Acima de tudo, o amor. Por isso ele chama a atenção do amar. Mas uma pergunta que muitas vezes nós não fazemos, e a doutrina espírita a seu turno vem de maneira peculiar trazer algo para contribuir com as nossas reflexões, é que esse Deus, ele permite reencarnações em todos os locais do planeta Terra, cada um vinculado à sua crença. Porque há uma necessidade desses espíritos estarem, por exemplo, no Oriente Médio, outros em outras regiões, recebendo as informações, de alguma forma sendo convocados a romper com o status quo para abraçar essa lei, que é a lei do amor, que segundo consta em Levíticos, é aquela que abrange toda a lei e os profetas. Porque seria por demais injusto se nós começássemos a fazer aquela ideia equivocada de que só os espíritas serão salvos. Talvez só os católicos ou só os evangélicos. Porque é muito estranho. Se isso acontecesse, Deus estaria errando no seu fundamento, permitindo que pessoas estivessem em lugares que não deveriam estar, porque afinal de contas não há um fio do cabelo que não esteja contado ou que caia sem a permissão divina. Então percebemos que o sentido que Jesus falava e que ele trazia sobre essa perspectiva era muito mais profundo do que essa ideia. Porque quais as características, quais os caracteres de fato da perfeição?
Qual aquele que a gente pode apontar e vai dizer, não, aquele ali, tenho certeza que vai subir com tripa e tudo, porque é uma pessoa do bem. E cada um na sua religião busca essas características. E nós esquecemos que Jesus nasce na fonte do judaísmo, conhece o Antigo Testamento. Por isso ele começa a trazer essas análises. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Olha que interessante. Então, toda vez que ele fala sobre isso, ele se remete ao Velho Testamento. E por incrível que pareça, essa conclusão da frase que está no Evangelho, que ele diz de maneira muito objetiva, em sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celestial, está aqui, não fazem assim, os pagãos não fazem a mesma coisa, sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. De maneira muito inteligente, mostrando que ele conhecia a lei tão bem, ele busca essa frase em Levítico, no capítulo 19, o versículo 2. Ele transforma essa frase, fazendo agora com que os indivíduos interpretassem da maneira com que ele gostaria que as pessoas interpretassem. De ser maduro, perfeito, ou seja, não fazer distinções. Se nós pularmos um contexto histórico e chegarmos hoje, perceberemos quão necessário é essa tradução, quão necessário é esse entendimento dessa passagem de Jesus. Porque se lá nós tínhamos grupos baseados em diferenças religiosas e dentro da sua própria cultura, que tinha dificuldade em relacionar-se com o próximo que pensava e agia de maneira diferente, assim também acontece nos dias de hoje, quando partimos para campos ideológicos dos mais diversos e em diversas searas, inclusive o religioso. E nós passamos a ter uma dificuldade extrema em lidar com o diferente, em lidar com aquele que não pensa como nós, que não age da maneira com que agimos. E eu gostaria mais uma vez de fazer uma ponte entre Levíticos, a mensagem de Jesus e a doutrina espírita. Não queremos dizer com isso que não há uma norma. Em Levíticos perceberemos, nessa frase, em 19:2, Moisés trazendo, ou melhor, ali com um olhar assim, dizer, mas rapaz, é um absurdo, Deus está preocupado com a vestimenta daquele povo em relação aos demais. Mas Jesus, por sua vez, em seu momento passado, aqueles milênios que separam de Moisés a Jesus, perceberemos Jesus dizer aos apóstolos algo bastante semelhante, quando ele convoca aqueles que o querem seguir, renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. E a partir daí ele sai trazendo muitas orientações ao ponto de, como já falamos aqui em outros momentos, o ponto principal do verdadeiro cristão é o seu momento de conversão. Quando ele larga de ser aquilo que ele era, repleto de vícios, mas acima de tudo acompliciando-se a esses vícios, ele dá um passo adiante e começa a lutar contra esses vícios, porque compreende que aquilo que de mal lhe ocorre não é fruto de uma punição divina, mas apenas a consequência daquilo que vem fazendo. Então, quando Moisés, lá atrás em Levítico, traz a mensagem de Deus para o povo hebreu, não era de maneira tão objetiva o fato da roupa em si, mas o que estava se buscando mostrar é que aquele povo que acreditava no Deus único, e nessa realidade do mundo espiritual não poderia agir conforme, igual, com os mesmos objetivos e ideais daqueles que não conheciam a lei de Deus. Conseguimos compreender? A beleza está aí. Porque os próprios Espíritos a seu turno vêm falar que há uma continuidade nessas revelações. Então Moisés não é rechaçado. Pelo contrário, passamos a entender que aquilo dali para aquele povo naquela época, para que eles fossem reconhecidos como o povo escolhido de Deus, não poderiam se entregar aos mesmos prazeres, à mesma vida leviana que muitos pagãos faziam em nome dos deuses,
que nada mais representava do que os próprios desejos inferiores. Daí porque a vestimenta era diferente, a necessidade de resguardar o sábado e tantas outras situações que faziam com que eles se diferenciassem. Lamentavelmente, passado esse período, perde-se a essência e ficam-se presos às formas. Então começa o formalismo da roupa X, da roupa Y. A doutrina espírita, a seu turno, chega, ou melhor, Jesus chega e solicita mais uma vez, trazendo esse entendimento agora mais profundo, que não era necessário estarmos presos a formas, mas, acima de tudo, viver a lei. Daí os caracteres da perfeição, elas não são encontradas pela forma com que o indivíduo se apresenta, não é a roupa que veste, mas é o quanto ele dignifica aquela roupa. Não é quantas vezes vem ao Jefa ou a qualquer outra instituição religiosa, mas é aquilo que faz com que o indivíduo seja reconhecido como cristão, porque assim acontecia à época do Cristo. Todo mundo ia para as Saturnálias, o cristão não ia, mas não condenava quem ia, mas optava por não ir porque acreditava em algo diferente. Aí vem a doutrina espírita a seu turno. No momento onde nós sabemos que havia uma grande descrença frente a algumas religiões tradicionais, exauridos de tantos formalismos, e ao mesmo tempo a quantidade de dores íntimas que a ciência que ali crescia não conseguia sanar, parece com os dias de hoje. Onde nós temos as nossas perspectivas, repito, ideológicas, religiosas distintas, mas que nós agora somos os detentores da verdade, estamos muito mais preocupados em combater aquilo que é a inverdade no outro, quando ele nos solicita a fazermos diferente. E de uma maneira muito clara, porque até os fariseus, os doutores da lei fazem isso, só falam e só convivem com os deles. Vocês são cristãos, ou melhor, vão começar a viver uma lei diferente, no seu sentido mais profundo, e não tão preso a imagens. Na doutrina espírita acontece a mesma coisa. Nós começamos a mergulhar no conhecimento espírita, avançamos em muitos pensamentos e deixamos de lado os mais básicos. Por isso eu gosto tanto de trabalhar conceitos básicos da doutrina, para a gente lembrar situações fundamentais, porque a doutrina vem a seu turno para dizer o porquê sede perfeitos. Por que obedecer a essa passagem de orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam? Ele fala, ou não? Ore pelos que vos perseguem. Acho importante, eu acho impactante, inclusive. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não. É porque ele não sabe como é que são as coisas. Se ele soubesse como eu sou perseguido, porque nós temos sempre uma perspectiva para criar uma jurisprudência para aquilo que a gente quer fazer. É engraçado isso. E a doutrina espírita ela vai aprofundar esses caracteres da perfeição de uma maneira peculiar. Aí Kardec começa a comentar. E aí diz ele, Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Se observarmos os resultados de todos os vícios, dos simples defeitos, todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação, já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que eu não vou falar agora, não vou dizer quais são os elementos da verdadeira caridade, não vou. Mas observemos que ele chama a atenção, que na verdade, essa perfeição nada mais é do que a caridade, esses caracteres da perfeição. Então, não será o indivíduo que fala bem, não será o indivíduo que se veste bem, não será, às vezes, o indivíduo, inclusive, que doa. Porque tem muitos que têm a possibilidade que doa. Mas Jesus ainda chama a atenção. Cuidado para que a mão direita não veja o que viu a mão esquerda.
Porque às vezes até o fato de ser beneficente nesse momento, num sentido mais superficial, na verdade está empoderando, vou usar esse termo contemporâneo agora, essa personalidade, esse personalismo no indivíduo. E é exatamente esse o desafio. E a doutrina vem dizer o porquê ser de perfeito. Por conta de que nós somos espíritos imortais, que a lei de causa e efeito existe. E se porventura nós estamos agora nesse contexto de vida, há uma razão de ser como resultado de tudo aquilo que nós plantamos um dia. Está difícil? É bom começar a pensar então nessa perspectiva. Porque ele diz de maneira muito clara que tudo aquilo que superexcita a personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. E ele vai dizer que a chaga, que o grande problema, que todos esses vícios têm a sua nascente no egoísmo e no orgulho. Será que nós já tivemos a coragem de fazer uma análise sobre egoísmo e sobre orgulho, de fato? Porque é algo tão batido, é tão batido na doutrina espírita. Como dissemos, às vezes a gente esquece de trabalhar os fundamentos para a gente pensar em ao externo. Com todo respeito às outras casas, ou a algumas casas, não são todas. Mas nós vamos observar a mesma situação que aconteceu no judaísmo, desde o momento do lançamento, vamos dizer agora, dos mandamentos, depois com as religiões tradicionais, de certa forma acontece às vezes dentro do universo espírita. As pessoas estão tão presas às formas que quando encontram um indivíduo que vai a um centro, ele está vestido de branco, acha que é um espírito superior já. Porque não tem isso, Trabalhadores, todo mundo de branco. Você entra na casa espírita, rapaz, isso aqui é um centro espírita, só pode, todo mundo de branco. Vai aplicar passe, todo mundo de branco. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Há outros que andam com um símbolo, com um amuleto pendurado. Allan Kardec pergunta em um livro dos Espíritos, qual a função dos amuletos? Nenhum, funciona para nada, os Espíritos só fazem sorrir. A não ser os Espíritos que acreditam naquilo. Aí as pessoas vão mesclando o espiritismo com qualquer outra coisa. Olha que interessante, veja se não é cíclico. Com o judaísmo aconteceu, com o movimento cristão primitivo isso aconteceu, quando houve a influência do paganismo, e a gente enxerga essa influência hoje facílima. E agora a gente vai observar isso em algumas regiões, em algumas casas, que trazem essa ideia, quando na verdade nos é convocado os caracteres da perfeição, acima de tudo, nas atitudes que são desafiadoras. Porque elas vão tocar nesse egoísmo e nesse orgulho que muitos de nós temos. Ou melhor, sejamos mais honestos, que todos nós temos. Esse processo da conversão, ele é algo muito importante para que a gente entenda como espírita, porque tem espírita que diz assim, não, eu sou espírita, mas olha, nesse conceito aqui eu não concordo muito. A gente vem fazendo isso ao longo dos séculos, por isso que a gente está aqui. É interessante isso. Nós começamos a compreender, a ter o intelecto, mas do intelecto não desceu ainda para o coração. É um desafio para todos nós, porque ainda utilizamos da razão numa perspectiva baseada nas nossas verdades. E isso é interessante, porque quando Jesus fala àqueles que o escutavam no Sermão do Monte, ele estava dando uma orientação para a inter-relação daqueles homens, os judeus, com os pagãos. E isso serve para as civilizações como um todo, em qualquer período da história. Então isso nos fala diretamente. Nós vamos entrar agora, amanhã, no mês de maio, mês das mães, toca-se em família. Quantas relações conturbadas, quantas situações desafiadoras. Mas nós estamos dentro da casa de Francisco de Assis. E aí começamos a mensurar quantas vezes nós viemos aqui, quanto a gente vai de acordo com essa realidade de vir e obedecer àquilo que nos é solicitado através das orientações espirituais, eu vou estar livre do problema. Mas a solução do problema, segundo a doutrina espírita, é exatamente esse cenário tormentoso que nós estamos vivendo. Não é possível, Alisson. É possível. Não é só possível, é a realidade. Por isso que é tão complexo. Mas não é. Qual será o defeito mais evidente de todos nós? Que os Espíritos trazem
e que tem uma relação direta com o orgulho e com o egoísmo. Allan Kardec, curioso como era, com todo respeito ao codificador, mas quem conhece o Livro dos Espíritos sabe que é pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Era um curioso, ele queria saber. Ele faz essa pergunta aos espíritos, e vejamos a resposta que os espíritos dão, para que a gente possa se colocar. Por favor, hoje é momento de terapia de grupo. Ninguém vai estar pensando no outro. Eu queria tanto que fulano estivesse aqui ouvindo. Não, hoje quem está aqui somos nós. Então vamos nós ouvir o que ele fala. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, ou seja, o que é errado, tirando esse que a gente sabe que tudo... Tem coisa que nós sabemos que o nosso código de ética, nosso código moral, a gente sabe que é errado. Aí Kardec diz, olha, tirando esses, que a gente já sabe que está errado, qual o sinal mais característico da imperfeição? A gente não está falando na noite de hoje, né, os caracteres da perfeição, né? Caracteres da perfeição. Para que eu entenda os caracteres da perfeição, eu preciso saber aquilo que é mais característico de imperfeito. Que é mais fácil identificar o imperfeito do que o perfeito. Até porque nós somos imperfeitos. Então a gente identifica, né? Em nós, em nossa pele. Aí ele pergunta, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos espíritos, o interesse pessoal. Complicado, né? Mas não para por aí, não. Os espíritos continuam. Ele bota o interesse pessoal, ponto. Agora vem a cereja do bolo. Essas qualidades, frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre. A douradura, que não resiste à pedra de toque. Nós temos um elemento de cobre coberto por um dourado. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Era tão educado, tão bacana. É tanto meu irmão para cá, meu irmão para lá. Mas na primeira situação que foi desagradado em seus desinteresses, aquele dourado sai. E a imagem do cobre surge. Porque foi tocado, foi confrontado no seu interesse pessoal. Será que esse interesse pessoal não tem a ver com o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Por isso que eu digo que é uma frase de Jesus, ela é muito profunda. Porque muitas vezes nós não aceitamos esse outro por conta do nosso interesse pessoal. Dentro da casa, pais com os filhos para com os pais, desejaríamos ou desejamos que eles fizessem aquilo que a gente gostaria, mas essa relação de hoje, no trabalho, aí fora, é fruto das nossas experiências de ontem. E se a lei é de evolução e Deus quer que a gente caminhe em direção a Ele, nós não teremos como desenvolver valores se não formos confrontados nos nossos próprios interesses. Eu sei perdoar. Muito bem. Alguém já lhe traiu? Alguém já lhe feriu? Roubou? A sensação de você ser levado, alguém lhe enganar, Pai Celeste. Se alguém já teve, eu já tive essa sensação, mas dá um vazio, dá uma revolta, dá um... Quem não? Quem não? E mais uma vez olhamos para a figura do Cristo, que fora, entre aspas, traído. Mas Alisson, Judas traiu? Não, Judas é o melhor exemplo de todos nós. Calma, não joguem nada em mim ainda. No final até deixo, mas deixa eu concluir o raciocínio. Mas, Alisson, eu achei que a gente era mais Tomé do que Judas. Tomé, ele não acreditava, ele queria ter convicção, certeza. Ele espera o Cristo para tocar nas chagas. Mas ele seguiu o que o Cristo disse. Ele teve dúvida se de fato o que ele prometeu acontecia. Judas não. A ideia de Judas era melhor do que a de Jesus. É diferente.
Ele sabia mais, porque ele mexia com contabilidade, com números. Olha o interesse pessoal. Olha o orgulho. Não foi maldade de querer que Jesus fosse crucificado. Não, na leitura dele, quando ele olhou para aquele povo inteiro, que o Jesus fez o bem, ele na hora ele disse, eu já sei. Vou provocar uma revolução. Jesus vai ser preso e o povo vai se levantar, vai se rebelar para soltá-lo. E agora nós teremos a revolução que a gente tanto espera. Nós aprendemos na doutrina espírita, ama, como está aqui escrito, ao teu próximo. Perdoa, ora por quem te persegue e calunia. Nos 40, 50 minutos da palestra, porque passou ali é difícil. Porque o melhor é fazer daquela forma para que fulano de tal aprenda para nunca mais fazer com ninguém. Nós somos a força da lei. Nós somos Judas. Não na perspectiva de querer trair, não na perspectiva de não querer cumprir o que os Espíritos, através da nova revelação da terceira, relembra da primeira e da segunda. Não é que a gente não queira, eu quero, mas eu acho que a minha ideia é melhor do que a dele. Por isso que eu digo, nós somos mais Judas. Até que dá errado. E quando dá errado, nós olhamos para o lado e começamos a questionar, mas o que foi que eu fiz de errado? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta coisa, eu faço tanto isso, tanto aquilo. E a gente esquece que tem um histórico. E aquele processo de dificuldade, ao invés de ser sido tomado um atalho para solucionar como nós achamos que deve ser solucionado, era para, de fato, a gente superar, suplantar o interesse pessoal e fazer com que brilhasse em nós a luz do conhecimento. Por isso eu digo, os Espíritos continuam. Terminou, não. Ele falou lá da pedra de toque, não foi? Que tirou o dourado e apresentou a imagem do cobre. Olha o que ele diz. Mas essas qualidades que são reais, que são verdadeiras, mas que não aguentam ainda a serem confrontadas, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos a admiram como se for um fenômeno. E olha o último parágrafo. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Mas, Alisson, eu não sou tão preso assim aos bens materiais, não? Será que nós não somos? Porque quando nós falamos de bens materiais, nós literalmente vamos estar presos pensando em coisas. Mas esses bens materiais são palpáveis para nós até no campo aparentemente do abstrato. Posição, forma de pensar, crença, pessoas. E o pior não é isso. O quanto nós sofremos por manter os nossos interesses. Mas, Alisson, você está dizendo que a gente deve viver a vida sem interesse nenhum? Não, não é isso. É dar o devido valor àquilo que nós temos, porque o que temos deixaremos. Inclusive as pessoas. E o que será avaliado? Em nenhum momento. Qual a religião que você professou? Mas, Alisson, eu já li que os Espíritos dizem que o conhecimento da vida espiritual ajuda muito. Quando a gente chega do lado de lá, sim, ajuda a compreender o que está acontecendo, não a nos levar para um bom lugar. Já sei, estou no umbral. Olha que beleza. Já adiantou, né? Já poupa sofrimento, porque já começa a orar dali. Não é? Eu já contei aqui diversas vezes que meu primeiro papel depois do transplante, eu sou transplantado renal, para quem não me conhece, quando eu acordei vi tudo branco. O cara voltando da anestesia geral. E aí? Sobrevivi ou desencarnei? Primeira coisa que a gente faz, que eu tocar logo na cama. Estava tudo sequinho. Eu digo, opa, não tem lama. Pelo menos isso. Já estamos no ponto positivo. Vai que, né? Vai que. Tudo pode. Tudo pode. Porque exatamente esses caracteres não estão nas formas, mas acima de tudo da vivência, que aí o Sermão da Montanha nos convoca a isso.
E atados aos bens materiais, tem a resposta aí do que é o orgulho. Porque muita gente se preocupa com a forma de se veste. Às vezes vai trabalhar impecável, a pessoa diz, ó, pai, um vaidoso, não é orgulhoso. Não, é o trabalho, é a função, às vezes exige, precisa. Porque o orgulho não está nisso. Nós iremos perceber o orgulho numa faceta tão subreptícia, tão escondida que nós não notamos. O orgulho é a nossa rebeldia para com a lei divina. Isso é o orgulho. Parece simples, mas não é. O orgulho é a rebeldia contra a lei divina. Não temos muito e temos medo de perder. Esse medo é essa falta de confiança nesse Deus que é a inteligência suprema. Temos pouco e reclamamos porque temos pouco todo santo dia. Vira uma pessoa doente de si mesmo. Ele agora valoriza muito mais aquilo que se encontra temporário, como se a teologia da prosperidade estivesse certa, e eu peço perdão àqueles que acreditam, mas nós iremos encontrar inúmeros casos no Velho e no Novo Testamento que Deus não é o Deus da prosperidade nessa perspectiva. Porque a gente sabe que até os bens, o meio, o corpo, a família, tudo que a gente vive é fruto daquilo que nós fizemos ontem, é um planejamento divino para que a gente de fato ascenda no caminho da evolução e atinja esse reino. Por isso que o que nos impede tanto é o interesse pessoal. Até no amar nós somos complicados. Eu quero que o outro me ame da mesma forma que eu amo. Eu fiz um passeio, na verdade eu fui trabalhar no interior do estado e tive que dirigir um bocado e a gente coloca música para divertir, né? Porque tem hora que o negócio complica. E tem uma música que a letra eu acho linda, não vou cantar, só vou dizer qual é. Mas que ela não é real. Mas a gente compra tanto o nosso interesse pessoal, as nossas fragilidades são tamanhas, que a gente não compreende essa profundidade dessa passagem do Cristo. Tem um cantor, acredito que de Alagoas, que ele diz assim, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Não sei se vocês lembram dessa música. Mas é uma farsa. Porque olha a angústia do meu interesse pedindo ou querendo que a pessoa venha me fazer feliz, porque eu a amo, quando na verdade quem ama é aquele que doa naturalmente, porque ele se sente recompensado no ato de amar. Já chegamos lá, acredito que ainda temos uma estrada, mas há pessoas que já sentem esse prazer, quando a frase deveria, vou te fazer feliz, porque eu te amo. Foi por isso que o Cristo veio à Terra, por um amor que nós não conseguimos dimensionar, porque ele dá para a gente esse roteiro, mas o nosso interesse pessoal, esse orgulho de não aceitar esses desígnios, que nada mais são do que o ajuste da lei frente à nossa escolha. Então nós iremos passar pelaquela situação algumas vezes enquanto a lição não for aprendida. O outro será apenas a ferramenta. O outro será apenas a ferramenta. Que a própria lei aproveita. Não que ele veio para lhe causar o problema. Não. São as nossas relações de outrora que agora nos convocam a ação diferente. Agora, agir diferente é complicado, porque é preciso romper. E aí vai entrar muitos fatores aqui que nós podemos falar. E tudo relacionado com a lei de causa e efeito. A educação que recebemos durante a nossa formação. A nossa bagagem reencarnatória, daí porque os espíritos colocam de maneira tão peculiar uma pergunta que Allan Kardec faz mais uma vez aos espíritos, que vai falar sobre, me permitam, questão 900, outro livro, questão 919. 919. Vou chegar lá. Tenho fé. 919. Caracteres do homem de bem. A gente está falando sobre os caracteres da perfeição. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resistir à atração do mal.
Mas, Alisson, como assim o mal nos atrai? Não é o mal de pegar uma arma, de fazer uma bobagem. Não! O mal é simplesmente fazer com que prevaleça o nosso interesse pessoal. E aí ele diz, qual o meio mais prático para isso? Eles respondem. Um sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Simples. Por isso que nós falamos que há uma teia, a educação, a carga reencarnatória, mas quando a gente entra em contato com o Cristo, à luz da doutrina espírita, e eu entendo o porquê eu devo me esforçar para ser perfeito. E qual é o porquê, Alisson? É porque o resultado da minha vida será sempre fruto dessa minha escolha entre conhecer-me para livrar-me desse interesse pessoal pernóstico e viver a lei divina que está em nossa mente, ou melhor, em nossa consciência. Se não fosse dessa forma, Deus seria soberanamente injusto quando colocaria esses caracteres numa obra, numa religião, numa determinada região do planeta. Pelo contrário, ele dá acesso a todas as pessoas para que, percebendo a sua realidade de espírito e conhecendo as leis que regem todo o universo, que se encontram na síntese, que é o Sermão da Montanha, qualquer um encontrará este eco em si. Agora é necessário ter a vontade firme para mudar o cenário. Quantos não entram por esta porta, solicitam a ajuda dos espíritos através das orientações, esperando que vão receber mensagens maravilhosas, mirabolantes, com equações difíceis, e os espíritos às vezes solicitam coisas tão simples como ama ao teu próximo, perdoa e ora por aqueles que te perseguem e caluniam, e faz o bem com o extremo das tuas forças, que é como nos fala o livro dos Espíritos. Mas a gente quer a fórmula que não nos tire a posição nem os nossos interesses. E olha que interessante, porque Kardec volta a perguntar em relação a se o maior defeito é o interesse pessoal, e qual é a maior virtude? E eu acho. Deixa eu ver se eu acho. 893. Vocês acham que eu decoro, né? É não. 893. Olha o que ele pergunta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Caracteres da perfeição. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que interessante. Por que, Alisson? Porque a tentação não está fora. A tentação está dentro. E ele diz que a virtude, toda vez que a gente superar esse arrastamento que a gente tem, o arrastamento dos maus pendores, que é o arrastamento, repito, de fazer prevalecer o nosso interesse pessoal. Aí dentro de casa, como é difícil, Alisson, conviver, é tão mais fácil no centro, é porque a gente aqui não mora junto. Se a gente morasse, a gente ia ver quão complicado é. Porque a gente aplica a lei para todo mundo. Espírita, então, ele explica tudo de todo mundo, da vida de todo mundo. Senta numa mesa, o pessoal pergunta, você explica. Já fala da reencarnação passada. Já fala da atual e diz o que tem que ser feito. Agora, quando trata da nossa realidade dentro do lar, complicado. Porque é necessário conhecer-te a ti mesmo. De onde vêm essas relações? Por que meus pais me tratam dessa forma? Ou por que eu os trato assim? De onde vem essa dificuldade? Por que eu tenho com fulano? Nunca tive nada, nunca fiz nada. E fulano olha para mim, não gosta. A gente sente a vibração. Se não é de hoje, é de ontem. Mas se Deus não erra, e eu estou junto a essa pessoa hoje, é porque tem uma razão de ser. E o que eles dizem é, aproveita. Porque se um dos dois desencarnar e esse ranço permanecer, vai se encontrar do lado de lá. De algumas formas, viu? Existe a forma da perseguição, que nós chamamos do obsessor, que é aquele que quer se vingar enquanto o outro não enxerga, porque está como espírito. E há uma outra forma também bem difícil, que eu acho, dependendo da perspectiva, talvez até um pouco mais complexa, que é aquela que eu já usei muito em palestra, o encontro
de André Luiz, do Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, com seu Silveira, que ele, juntamente com o pai, seu Silveira, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ele expulsou seu Silveira de casa. Seu Silveira vendeu o único bem que ele tinha dado à filha com muito carinho, que era o piano, para ver se pagava o aluguel, mas não cobriu tudo. O pai de André, chateado, porque não aceitava aquilo, o expulsou, ele pedia paciência, um pouco mais de tempo para poder reaver esse débito. André Luiz, por sua vez, quando encarnado, disse ao pai, o senhor está certo, ele está errado, bote para fora. E quando chega ele no mundo espiritual, André chega em situação bastante difícil, e seu Silveira trabalhando entre os trabalhadores de Maria de Nazaré, os socorristas. E Narcisa, a enfermeira, diz a ele, aproveite a oportunidade, André, e peça desculpa pelo que aconteceu. Qual é o constrangimento maior? Lá vai André, manso. Seu Silveira, eu gostaria de lhe pedir desculpa por tudo. André, deixe isso de lado. Foi importante para nós fortalecermos a nossa fé, trabalharmos os valores do Cristo, e aí ele começa a discorrer. Mas o constrangimento para André permaneceu. Então, está aí o motivo destas nossas relações, desses caracteres. Portanto, ele diz lá que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Se o maior dos defeitos era o interesse, indiscutivelmente a mais meritória das virtudes seria o sacrifício do interesse pessoal. É isso. Mas Allan Kardec, fazendo essas reflexões e muitas outras, vai resumir no Evangelho nesses dois itens. O item 1, que é a passagem do Sermão do Monte. E no item 2, que ele faz os seus comentários, ele vai dizer de fato que esses caracteres, e aí eu digo, não há nada mais contemporâneo para nós, quando ele nos convoca a viver os valores da caridade que se encontra no Evangelho, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Mas Alisson estava esperando benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Isso é o que se encontra no Livro dos Espíritos, como entendia Jesus. Nesse texto que Allan Kardec traz, ele coloca essas 4 virtudes: a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E eu confesso que eu fiquei refletindo sobre esses caracteres que precisamos vivenciar. Não importa a religião que professemos, não importa a roupa que estejamos vestidos, mas todos nós, em qualquer lugar do planeta, temos essa possibilidade de exercitarmos esses valores a benefício do próximo no primeiro momento, mas indiscutível, é um processo de libertação para nós, porque na medida em que a gente avança e a gente não enxerga o outro como aquele que tem o objetivo de nos atingir, e mesmo que o tenha, nós começamos a perceber que o outro, na verdade, é um doente da alma, porque é um insatisfeito consigo mesmo, que reclama do mundo, de tudo e de todos, e que projeta nós responderemos se nós não vivermos conforme. E para nós cabe esse roteiro: benevolência, indulgência, abnegação e o devotamento. A indulgência todos nós sabemos, que é tentar observar o que tem de positivo no outro, porque todos nós temos algo de positivo. A benevolência, segundo o Livro dos Espíritos, é fazer o bem,
Mas este bem não é o bem do meu interesse pessoal. O que os Espíritos chamam de bem é estar de acordo com a lei divina. Olha que interessante.